Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Conecta, hoje quinta-feira, dia 9 de maio. Informações em primeira mão de Catanduva e toda a nossa região. E agora, o Rafael Gomes chega com os principais assuntos de hoje. Entidades de Catanduva se mobilizam em doações para o Rio Grande do Sul, Marcão. Bastante importante essa corrente que já vem, inclusive, agregando empresas, entidades, para que a gente possa ajudar o povo gaúcho que está passando por essa tragédia sem dimensões. Exatamente. Quanto mais pessoas puderem ajudar, a solidariedade do povo brasileiro é muito importante nessas horas mais difíceis. Você sabe, Rafael, que a gente acompanhando, vendo pela televisão os noticiários, tem cidades que foram totalmente devastadas pelas enchentes. A gente vê crianças, animais, pessoas idosas em cima de telhados. Foi uma situação assim, uma calamidade sem precedentes. Uma catástrofe. Falando agora também sobre doses de vacina, Catanduva recebe doses de vacina contra a dengue. Bastante importante, acho que chega em boa hora, porque olha, quem pega dengue passa assim por maus momentos, bocados, momentos delicados e a situação realmente é desesperadora. Então, acho que essas vacinas, elas vêm para evitar todo esse sofrimento para quem pega a dengue. Exatamente. Você que está na faixa etária, faça a sua parte. Tome a vacina. E hoje também, Marcão, é dia do quadro Sua Saúde, Seu Direito, aqui no Conecta. Acabou ontem, dia 8, o prazo para regularizar o seu título de eleitor para as eleições municipais desse ano. O cartório eleitoral de Catanduva abriu suas portas em regime de plantão durante o último final de semana, dias 4 e 5 de maio, visando facilitar o acesso dos eleitores aos seus serviços, especialmente para transferências, regularizações e emissões de novos títulos de eleitores. Durante esses 2 dias foram realizados um total de 149 atendimentos, dos quais 55 foram para emissão da primeira via do título de eleitor, 50 para transferências de eleitores vindos de outras localidades e 44 para atualizações cadastrais com ou sem coleta de biometria. Segundo dados do Portal de Estatísticas da Justiça Eleitoral, até abril deste ano, Catanduva contava com 88.448 eleitores aptos a votar. Desse total, 53% eram mulheres, totalizando 46.974 eleitoras, e 47% eram homens, totalizando 41.474 eleitores. Esse número se aproxima do registrado em 2017, quando a cidade alcançou 90.792 eleitores. Catanduva recebeu sua primeira remessa da vacina Qdenga com 500 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Esta primeira etapa de vacinação contra a dengue terá início nesta quinta-feira, dia 9, em todas as unidades de saúde da cidade, exceto aquelas que estão passando por reformas. Segundo informações da Secretaria de Saúde, a cidade está programada para receber um total de 6.672 doses da vacina, quantidade suficiente para imunizar o público-alvo estabelecido pelo Ministério da Saúde, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, independentemente de terem sido infectados anteriormente pela dengue. O esquema vacinal consistirá em 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. Com base nos dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE, Catanduva conta com 3.397 meninos e 3.275 meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. Público-alvo definido para a vacinação contra a dengue pelo Ministério da Saúde. Catanduva recebeu 8 novos ônibus da Autoviação Suzano para reforçar o transporte coletivo na cidade.
Esses veículos da marca Mercedes-Benz foram colocados em circulação na última terça-feira, dia 7, sendo 4 deles já emplacados, equipados com acessibilidade e câmeras de segurança. Os novos ônibus ainda não contam com ar-condicionado. Eles atenderão as 13 linhas existentes em Catanduva, fazendo parte da rotina diária da empresa de transportes. O investimento para cada unidade foi de R$ 800 mil, totalizando um montante de R$ 6.400.000. Essa é a segunda renovação de frota realizada pela Viação Suzano, desde que assumiu a concessão pública em 2019. Os novos veículos substituirão os mais antigos, alguns datando de 2014 e 2016, em conformidade com o contrato que estipula a idade máxima dos ônibus. Foi realizada ontem, dia 8 de maio, mais uma oitiva da SEI que investiga o setor de educação da Prefeitura de Catanduva. Na ocasião, foi ouvido Gilberto Augusto Mota, gestor de contratos da Prefeitura de Catanduva, em sessão aberta para todo o público. Entre os assuntos discutidos estiveram os contratos firmados desde o início da administração do prefeito Padre Osvaldo. Além disso, também foram abordados alguns problemas estruturais que algumas escolas municipais enfrentam, como infiltrações e fios expostos, mesmo depois de passarem por supostas reformas. A gente vai para o intervalo no Jornal Conecta e voltamos já com mais notícias. Aguarde aí. Falando agora sobre solidariedade às vítimas de chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil de Catanduva e o Fundo Social estão unindo esforços para ajudar as famílias afetadas. Estão sendo solicitadas doações de água, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza, que podem ser entregues na sede do Fundo Social, na Avenida São José do Rio Pardo, dentro do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Além disso, o posto do Poupa Tempo em Catanduva também está recebendo doações, visando arrecadar água mineral, itens de higiene pessoal e de limpeza. Além disso, os Correios também estão mobilizando sua rede de agências nos estados de São Paulo e do Paraná, incluindo a de Catanduva, para receber doações de alimentos, produtos de higiene pessoal, material de limpeza e itens de vestuário. A Colombo Agroindústria também está disponibilizando um ponto de coleta próximo às suas unidades para arrecadação de água potável, agasalhos, colchões, cobertores, absorventes e itens de higiene pessoal. A Diocese de Catanduva também mobilizará suas paróquias no próximo fim de semana, dias 11 e 12, para uma arrecadação em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante todas as missas, haverá a coleta diocesana e os valores obtidos serão integralmente destinados às doações para ajudar as pessoas afetadas por essa tragédia. A Diocese informou que todo o montante arrecadado nas coletas será transferido imediatamente para a Cúria Diocesana, que repassará os recursos ao Regional Sul 3 da CNBB, responsável por coordenar a distribuição dos donativos. Além disso, as paróquias estão encorajadas a promover outras iniciativas de arrecadação em colaboração com empresas e instituições locais. A campanha Maio Amarelo, liderada pela Eco Noroeste e pela Polícia Militar, promoveu o Pit Stop Motociclistas na última segunda-feira, dia 6, como parte das atividades do movimento mundial. O evento visa conscientizar sobre segurança no trânsito. A programação continua nos dias 17 e 21 próximos a Mirassol, chegando à região de Catanduva em 23 de maio, com abordagem no pedágio de Catiguá, das 8 às 10 da manhã.
Motoristas e passageiros receberão orientações sobre o uso do cinto de segurança e outros temas. Fique agora com o quadro Sua Saúde, Seu Direito, com Júnior Dezuani. Olá, Marco Antônio, olá, amigos do Conecta, mais uma vez aqui com vocês com o nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, e hoje trazendo um assunto de muita relevância aí, principalmente na questão da ordem financeira aos amigos do Conecta e aqueles que têm plano de saúde. Nós vamos estar fazendo uma análise aí sobre os percentuais que poderão vir aí dos reajustes dos planos de saúde para o ano 2024. Isso porque até o momento a Agência Nacional de Saúde ainda não divulgou os valores, né, ou melhor, o percentual que será aplicado aos planos de saúde, principalmente os planos de saúde individuais e familiares. Então já de antemão, eu adianto aí que a gente deve fazer primeiro uma divisão entre os planos, aí, uma classificação, né? Lembrando aos amigos que plano, primeiro, né, uma modalidade é o plano individual ou familiar, né? É aquele restrito ao número pequeno de pessoas, geralmente a um grupo familiar, né, ou a uma pessoa e um beneficiário, que é aquele questão individual. E esses planos, né, individuais ou familiares são aqueles planos que o aumento é definido pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. É ela quem define o percentual de reajuste com base em um estudo amplo, né, do mercado brasileiro, de todos os planos de saúde, de todas as regiões, então ela chega num índice médio. Tá? Lembrando também que a questão dos planos individuais e familiares são aqueles planos que se aplicam a essa questão do reajuste da ANS aos planos regulamentados, que são aqueles planos que foram contratados após janeiro de 1999, ou os planos adaptados, são aqueles planos que foram contratados anteriores, né, a esse período, porém eles se adaptaram, se adequaram à Lei 9656 de 98, que é a famosa Lei dos Planos de Saúde, ok? Então, feito essa parte conceitual aí para os amigos, nós temos então que previsão de mercado, isso é um estudo que o mercado está fazendo, então há uma previsão que para o reajuste do ano de 2024, para o familiar e individual, nós temos um aumento aí, né, uma previsão de um aumento da casa de 7% a 8%. Isso é uma previsão, ok? Mas o mercado já sinaliza com essa possibilidade, tá? Lembrando que os planos individuais e familiares não regulamentados, que são aqueles contratados antes de 1999, eles têm um regulamento próprio, eles têm uma forma de reajuste própria, que é aquele que consta do seu contrato de plano de saúde, não regulamentado, ok? E para esses planos não regulamentados, né, que caso não tenham uma clareza no reajuste ou um índice muito claro de reajuste, por vezes eles são ajuizados e aí, em última instância, o Poder Judiciário tem adotado o mesmo reajuste que a ANS tem para os outros planos, ok? Mas aí é necessário você procurar um profissional da área, um advogado especialista em direito de saúde, mais especificamente com planos de saúde, para que ele possa dar todo o seu amparo e todo o subsídio que você necessita para essas questões que devam ser judicializadas, ok? Bom, na outra ponta, o que nós temos? Nós temos os planos coletivos, né? Coletivos empresariais e coletivos por adesão, né? Lembrando que os coletivos empresariais são aqueles planos que uma empresa contrata uma operadora de plano de serviço e tem como beneficiário os seus funcionários e familiares vinculados à empresa. Então, enquanto ele, funcionário daquela empresa, ele está vinculado ao plano, e os planos coletivos por adesão, que são aqueles mais comuns em sindicatos, associações, que essas entidades, da mesma maneira, contratam a operadora do plano de saúde, né, para um plano, e ela é extensiva aos seus associados ou sindicalizados e também aos seus familiares, ok? Este tipo de plano de saúde, os coletivos empresarial ou por adesão, eles têm uma modalidade diferente de reajuste, né? Aquela famosa, aplica-se a sinistralidade. O que é isso? É de acordo com o período de utilização desse grupo de pessoas, é feito aí uma metodologia atuarial, então pelo
pelo uso, né, que você teve num período, pela probabilidade de utilização dependendo desses beneficiários. Então é feito aí, né, um estudo atuarial, então aplica-se um percentual com base nessa particularidade específica desse grupo, ok? E a previsão para 2024, que o mercado tem dito, é que possa ser da casa aí da ordem de 20% a 30% para os planos coletivos. Então ele é bem significativo, ok? Então nós temos aqui previsão individual e familiar de 7% a 8% e para os planos empresariais e coletivos por adesão da faixa de 20% a 30%. Então fique atento ao seu plano, acompanhe, peça informação e, em saindo alguma coisa muito fora desse perfil do que o mercado está estudando ou do que que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgar, você procure o seu plano e depois procure um advogado que seja especialista nessa área para que ele possa te dar os direcionamentos aí, a questão para ver se foi um aumento abusivo ou não, ou se está dentro daquilo que a legislação prevê, ok? Trazendo também os amigos aí, como informação complementar, quando passa a valer esse reajuste, né? Evidentemente quando tiver a definição do índice. Porém, é importante lembrar que o plano de saúde tem reajuste na data do seu aniversário, ou seja, não seu aniversário, mas na data de aniversário da contratação. Então, se você assinou seu plano de saúde em janeiro, por exemplo, e o índice de reajuste sair agora em maio ou junho, por exemplo, ele retroage ao mês de janeiro. Então, você vai pagar a diferença de janeiro a junho do valor que o percentual determinou dessa diferença nos meses seguintes, ok? Isso é uma regra básica. Então fique atento à data de aniversário da contratação do seu plano. Tá? Uma outra questão importante que sempre me questionam, que sempre me perguntam, é que os índices de reajuste dos planos de saúde são sempre superiores ao da inflação. E evidentemente que eu vou explicar o porquê. Porque um dos componentes para análise do reajuste dos planos é também a inflação. Porém, a ANS leva em consideração o custeio, os gastos, né? Os índices de custo daquele plano ou dos planos médios do Brasil, ok? Por quê? Pela sua utilização. Se nós lembrarmos que durante a pandemia as pessoas não utilizaram os planos de saúde porque ficaram em casa, houve uma redução de menos 8%. Aí no ano seguinte, subiu para 15%, então porque as pessoas utilizaram mais. Então é uma série de índices. Aí a inflação, que é o custo médio do país, né, do custo de vida médio, ele entra em um dos fatores para o plano. Então realmente o reajuste do plano de saúde ele é maior porque leva esse componente da questão do uso do beneficiário, ok? Então, são esses pontos que eu gostaria de alertar os amigos aí. Fique atento, as notícias sairão aí, né? Será divulgados esses índices, e você recebendo a sua fatura e tendo um aumento fora daquilo que você localizou, né, na imprensa, que foi divulgado, você procure um advogado especialista nessa área para que ele possa dar todo o apoio, dar toda a cobertura necessária e possa mostrar se você de fato tem direito ou não a uma redução, se o aumento foi não abusivo, ok? E lembrando, mande sua pergunta, mande seu tema que você gostaria de ver aqui discutido com relação à sua saúde, com relação ao seu direito, ok? Como você manda isso para mim? Facebook, Instagram, Júnior Dezuani, todo junto. Mande lá a sua pergunta, nós teremos o maior prazer em lhe atender, ok? Muito obrigado, amigos, e até uma próxima. Termina aqui o Jornal Conecta. Voltamos amanhã com mais notícias de Catanduva e região. Fica o convite. Até amanhã. Até mais.